Um salve a todos aqui presentes. Estamos aqui em mais um episódio do Mare Nostrum, mas para começar uma série de episódios especiais de leitura de e-mails, como nós dissemos que iríamos fazer. Nós liberamos, né, o nosso e-mail, cabodastormentas@protonmail.com, para os ouvintes eventualmente mandarem alguma mensagem, alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta que quisesse que a gente lesse aqui e respondesse, né? E eu tô aqui com o Vard e o Caudilho, e nós selecionamos três e-mails que foram mandados desde que a gente anunciou na comunidade, para a gente ler aqui para vocês. Nós vamos começar aqui com o primeiro e-mail. O ouvinte pediu para ser lido como anônimo, então não vamos identificá-lo. A escrita do cara é bem rebuscada, mas vamos ler aqui conforme a pessoa escreveu, certo? Abre aspas. Prezadíssimos senhores do canal Cabo das Tormentas, escrevo-lhes como quem envia uma garrafa ao mar, não no desespero dos náufragos modernos, mas na firmeza dos homens antigos que sabiam que o mar separa os covardes dos conquistadores. Tenho acompanhado com devoção intelectual vossa obra no Mare Nostrum, cuja proposta soa como um eco longínquo das grandes vozes esquecidas. Em tempos de dissolução e niilismo, ouvir vossos episódios é como entrar numa catedral depois de vagar por uma feira. Permita-me, então, contribuir com algumas modestas sugestões e provocações fraternas, na esperança de que sirvam para enriquecer o conteúdo ou ao menos causar alguma reflexão entre os ouvintes. Aí ele vai listar aqui 5 perguntas, né? A primeira pergunta seria a ideia de Império Católico. Seria possível um episódio dedicado à viabilidade, abre parênteses, histórica, espiritual e até geopolítica, da restauração de um Império Católico nos moldes medievais? Não apenas como utopia, mas como resposta ao caos liberal, democrático e maçônico que se instaurou no Ocidente? Antes de tudo, é importante ressaltar o que é a cristandade, né, no que diz respeito a essa pergunta. Porque a cristandade em si, ela é a civilização ali que vigorou no medievo, que já passou. E nela houve ali a manifestação desse princípio imperial católico, tá? Que também houve na época do Império Romano, que se tratava ali de outra civilização, né, que era justamente Roma, né, que se acabou ali com a Idade das Trevas e depois acabou por renascer ali na cristandade medieval. Né? A cristandade ela só vai ser consolidada mesmo no medievo ali, mediante ao Império de Carlos Magno. Né? O Império e o Papado vão ser uma coisa essencial para a civilização cristã. Né? O Império Católico é essa instituição que, apesar de ser condicionada a essa civilização, né, remete a um princípio que é superior à própria história, ou seja, que se manifesta na história. E pelo fato desse princípio do Império remeter esse princípio que transcende a própria história, e transcendendo, portanto, a história, nós não podemos identificar as formas pela qual o Império se manifesta com essa própria essência. Do contrário, nós profanaríamos essa essência mesmo. Né? A gente tem que notar também que as formas históricas ali pelas quais o Império se manifestou, elas são justamente dependentes do seu contexto. Tá? Elas são como um corpo no qual elas são como um corpo o qual recebe essa o próprio Império. Tá? E o corpo ele é composto ali por diversas variáveis da própria natureza, por diversas causas externas ali. E causas essas que são condicionadas por fatores históricos. Então, o império, né, ele vai ali, o império católico, né, porque a noção de império mesmo, historicamente, vai preceder o cristianismo, porque o império romano vai ser cristianizado. Mas quando há o casamento entre essas duas noções na própria história, né, nós vamos ver ali a primeira forma que o império, já dentro de um conceito cristão, se manifestará, que é mediante ao Império Romano cristianizado. Posteriormente, com o fim da civilização romana, né, que vai ali acabar se transferindo para o Império Romano Oriental, né, e vai se dar ali um outro desenvolvimento ali à parte, né? No caso de Roma mesmo, cidade, né, essa civilização vai passar. E
E aí nós vamos ter ali a Idade das Trevas, que vai terminar ali com a consolidação do Sacro Império Romano Germânico na figura de Carlos Magno, ou melhor, a sua proclamação, né, mediante ali o direito que o papado tinha de outorgar o título de Rex Romanorum, né, de rei dos romanos ao Carlos Magno, e posteriormente a consolidação com o Otão Grande. É porque depois do Carlos Magno, o império vai se dissolver, né, por conta das leis sucessórias ali dos próprios germânicos, né, e depois tudo será ali reunificado com o Otão. Tudo não, né, porque a França não vai ser, a parte francesa não vai ser, mas ali o norte da Itália e a própria região ali da atual Alemanha, Bélgica, Holanda, etc., tudo vai ser unificado ali na figura na época do Otão, né? Pelo próprio Otão Grande. Mas enfim, esse império é uma nova manifestação desse princípio, que herda ali resquícios do Império Romano, mas não é o Império Romano histórico de fato, mas é uma manifestação, né, dessa ideia. Com todo o desenvolvimento histórico, com as 5 fraturas ali que o Terrada, né, no seu livro que é o Carlismo, vai explicar, você vai ter ali a decadência dessa civilização, que vai começar ali, já dá indícios no próprio medievo. O próprio conflito ali de guelfos e gibelinos, né, que vai acabar por resultar em uma influência muito grande da França no papado, onde a dinastia angevina vai ali usurpar o trono da Sicília na figura do Charles de Anjou, né? Depois ele vai matar o Conradino, vai gerar ali revoltas dentro da própria Sicília por conta disso, porque ele matou uma criança e ele usurpou o trono, né? E posteriormente a Sicília insular, né, que é a ilha da Sicília ali mesmo, ela vai se revoltar, ela vai oferecer a coroa pro Pedro de Aragão, né, e o papado vai declarar uma cruzada contra Aragão, que ninguém vai levar a sério, por pura questão política, né? E posteriormente você vai ter Filipe o Belo, você vai ter o cativeiro de Avignon, né, o grande cisma do Ocidente, etc. Mas esse fator ali da França estar homogeneizando ali sua influência sobre o papado, né, já vai criar uma grande ruptura no próprio medievo, né? E essa própria noção, né, de um monarca francês ali independente do Sacro Imperador, ou a própria noção ali que a burguesia italiana tinha ali o seu direito de secessão ali do Império, né, com a Liga Lombarda, etc. Né? Essas situações históricas vão acabar por iniciar as rupturas ali que vão se seguir ali para o futuro, né? E vão se consolidar ali posteriormente à Renascença, né? Com o luteranismo, religiosamente. É claro, aqui também o Terrada, quando ele fala isso, ele só pega figuras históricas ali de extrema relevância. Não significa que se resuma a elas, né? Por exemplo, ele fala que há uma ruptura religiosa com o luteranismo, também teve o Calvino, etc. Então, não acho que é só Lutero que ele significa aqui, né? Que vai ali com o protestantismo vai causar ali uma fissão, né? Uma fissão não, né? Que com o protestantismo ali vai causar um cisma dentro da cristandade, né? O Baudin, né? Que ao afirmar ali a soberania dos estados nação, ele vai acabar por esfarelar ali a cristandade medieval em estados nacionais independentes, ou seja, ele vai começar a ver ali a perda, né, até mesmo a destruição da ideia de um império universal católico, né? A fratura jurídica com Hobbes, que vai acabar por
enfim, nas palavras do Terrado, incentivar ali a fissura jurídica com Hobbes, que nas palavras do Terrada vai acabar por afirmar ali um certo voluntarismo dentro das leis, né, e dentro da própria justiça. Né. A fratura ética de Maquiavel, que vai ali, nas palavras do próprio Terrada, remover ali toda a lógica cristã de política, instaurar uma lógica ali política secular, né, e a fratura ali com da ordem de Westfália, mesmo que vai ser a fratura social, que vai acabar por consolidar a nova ordem europeia, como a gente já falou ali no nosso podcast, a fratura de Westfália. Então essas vão ser ali as 5 fraturas que o Terrada vai se referir ali em seu livro, o que é o carlismo. Né? A partir da consolidação dessas fraturas, a civilização que a gente conhece como cristandade vai morrer, né? E uma nova civilização vai surgir das cinzas dessas, que é a civilização conhecida como Europa. Né? É importante notar que no pensamento Terrado, essa civilização não vai englobar a Espanha nem Portugal, ela termina ali, a Europa termina ali nos Pirineus. Tá? A Espanha ainda estaria ali em um processo de transição para essa nova civilização, coisa que ela não teria ainda concluído, né? De acordo com o próprio Terrado. Para além dessas fraturas, né, ainda é importante ressaltar que houve uma mudança política muito grande, né? Os corpos intermediários ali entre os homens livres e os servos, né, e o monarca, eles acabam por ser ali esmagados, né, no absolutismo. E esses corpos intermediários, que eram justamente a nobreza feudal, vai ser substituída ali pela burguesia ascendente, que vai consolidar nesses vínculos múltiplos que a monarquia tem com os súditos, né, uma burocracia. Então, a burguesia ela vai fazer esse papel ali de consolidar ali a burocracia no Estado absolutista. O Estado absolutista, né, ele afirma a soberania do rei, do monarca, né, e ele destrói os corpos intermediários e cria um estamento burocrático para que o rei possa se comunicar com a plebe. E isso vai acabar culminando no Estado-nação. Né? É importante diferenciar absolutismo de autocracia. Autocracia e vão terrível. Não é isso que acontece na Rússia. Na Rússia acontece um processo diferente, que em Rússia, no Ducado de Moscou, etc. Acontece um processo diferente que eu não vou entrar aqui agora. Mas que quando eu falo absolutismo e quando a gente aqui no canal fala de absolutismo, né, nós falamos justamente desse processo. Nós não entramos ali em mera autocracia, não. É esse processo que acontece principalmente na França, mas também vai acontecer em outros lugares como Portugal, tá? Que é isso que nós significamos por absolutismo. Tá? Esse absolutismo vai ali por terminar por liquidar essas estruturas ou enfraquecê-las, né, e dar origem ali ao Estado burocrático moderno, por assim dizer. E aí entra a questão: tem volta? Não. Entende? Isso já passou. Essas estruturas do passado, elas já passaram. Se for surgir uma coisa nova no futuro, né, vai ser uma coisa diferente. Vai ser uma coisa que, inclusive, vai advir ali, né, das faltas dessa estrutura burocrática. Então, nós propomos isso, uma solução para isso no podcast Poder Sitiante. Dê uma olhada, né, que é justamente o que, pelo o decorrer da história, né, nós estamos concluindo. Que, assim, a gente pode até ali haver uma tomada de poder do Estado burocrático, etc., por forças ali que sejam católicas, por forças ali que busquem a ideia de império, né?
mas eles não vão conseguir exatamente fugir dessas estruturas burocráticas, porque elas estão impregnadas no nosso Estado, elas estão impregnadas em nossa sociedade. Apenas com a superação dessas estruturas é que pode haver ali uma coisa nova. E é importante notar que essas estruturas negam a ordem anterior, elas são negativas à ordem anterior. Então, uma coisa que seja herdeira da ordem anterior não pode se dar no Estado burocrático. Você pode até ter uma emulação do Estado burocrático para com aquilo, mas a essência do Estado burocrático nega a ordem que se estabeleceu na Idade Média, que caracteriza ali a ordem social da cristandade. Ela nega o Estado orgânico. Seria necessária ali uma reorganização muito grande da sociedade e a superação do Estado burocrático para um Estado orgânico, pós-burocrático. Essa é a crítica que deve ser feita. E eu acredito que apenas aí o Império voltará a se manifestar, poderá voltar a se manifestar. Não que voltará, mas poderá voltar a se manifestar. Mas é importante notar, se manifestará de uma maneira particular a determinada época histórica, né? E não será a mesma coisa que o passado. Assim como o Império de Carlos Magno não foi a mesma coisa que o Império Romano. Foi uma coisa totalmente diferente. Organização social totalmente diferente. Tá bom, dito tudo isso, vamos passar aqui para a segunda pergunta que ele fez. O papel dos hereges na destruição da ordem. Um apanhado histórico sobre como o protestantismo, o judaísmo talmúdico e o liberalismo atuaram em sucessivas ondas para minar a ordem natural e divina do mundo. Seria riquíssimo ouvir vossa análise sobre esse fio condutor. Antes que vocês respondam, a gente não fez uma análise específica, né, sobre essas ondas e os seus efeitos, mas acabamos falando deles de forma ali casuística, né? Falando de casos dados outros contextos históricos, né? Por exemplo, nos vídeos lá sobre os anglo-saxões, nos vídeos sobre os holandeses também, isso foi falado, essa parte do judaísmo foi falado lá. Também no vídeo sobre o livro da breve história do universalismo, nós também tratamos sobre o papel principalmente do calvinismo, mas especificamente disso daí a gente não falou. Mas se você for buscar nesses pontos, esses vídeos passados, você vai simplesmente ver nossa análise sobre isso também. Sobre o protestantismo, eu não acho que tem muito a ser falado, né? Dado que eu já falei anteriormente. O judaísmo talmúdico, é importante notar que ele é uma coisa que não vai ser tão influente até um certo ponto. Depois ele vai ganhar um espaço na sociedade, principalmente quando o judaísmo ele vai se liberalizar, né? E o judeu vai querer adentrar na sociedade como um judeu. Só que ao fazer isso, ele vai descartar muitas coisas de sua tradição e ele vai ali aderir especialmente ao Talmud. Por quê? Porque o Talmud, na perspectiva desses judeus liberais, né, era mais racional que outros textos ali religiosos, principalmente aqueles textos ali da Kabbalah, no caso. Né? Só nesse momento histórico, né, que o judaísmo talmúdico vai ter certa influência. E ele não será separado do fenômeno liberalismo. Tá? Ele vai ser o liberalismo dentro da comunidade judaica. Mas ele não vai ser uma coisa à parte do próprio liberalismo. O liberalismo ali vai ser justamente o que vai terminar por liquidar ali a cristandade, né, e constituir ali o que nós denominamos no podcast anterior, ordem liberal. Passando para a próxima pergunta, então, terceira pergunta, tradição e virilidade. Há um abismo entre o viril e o vulgar, entre a honra antiga e a masculinidade degenerada de nossos dias. Um episódio que resgate o ideal do Miles Christi e do Pater Familias seriam não apenas pertinente, mas urgente. Quanto a isso, né, dá para recomendar aquele livro do São Bernardo de Claraval, né, sobre a nova cavalaria, onde ele opõe ali a nobreza, né, e sua vaidade, sua falsa virilidade com a virilidade ali do cavaleiro ali da nova cavalaria, né, que justamente seriam ali os templários, né. Quanto a isso, é sempre importante notar
que a verdadeira virilidade ela é espiritual. A verdadeira virilidade, né, ela não se importa com questões exteriores, mas ela manifesta no interior a beleza e a força, né, daquilo que já é interior. Então de nada adianta, né, a pessoa se enfeitar, o homem se enfeitar ali feito uma mulher, né, e não ter ali a força espiritual, né? E outra coisa também, é muito estranha a tese, até mesmo feminina a tese, né, de que os sucessos exteriores definem ali a, aquilo que há de interior, ou que o ser ele surge do devir, ou que a vitalidade ali do exterior, né, engendra aquilo que é nobre, aquilo que é belo, né, do might is right, né? Essa tese acaba sendo ali justamente o que você apontou, vulgar, né? E ela deve ali ser rejeitada por qualquer um que abraça a tradição. Aproveitando para citar outra recomendação, se eu não me engano, essa distinção que você fez sobre virilidade espiritual e virilidade. O termo que ele usa vai ser virilidade fálica. Vai surgir ali no Julius Evola, né, na obra dele da Metafísica dos Sexos. Metafísica do Sexo, na verdade. E um material original brasileiro que vai tratar disso vai ser a revista que o próprio Carlos Alberto Santos, que já apareceu aqui no episódio especial do canal, comigo e com o Vard, ele fez uma revista chamada A Clava, tem dois exemplares, né? E a primeira edição da Clava acabou tratando sobre isso nos primeiros artigos, justamente nessa distinção entre a virilidade espiritual e a virilidade fálica. E elaborando melhor esse ponto do Évolo. Então, vou deixar também essa recomendação para você. Podemos agora passar para a quarta pergunta, que seria uma crítica ao nacionalismo moderno. Poderiam explorar a tese de que o nacionalismo do século XIX é, muitas vezes, uma heresia revolucionária travestida de patriotismo? Que a verdadeira pátria é orgânica, aristocrática e católica, não a abstração jacobina do povo soberano? Sobre esse tema, é um tema bem recorrente no canal. A gente já criticou várias vezes a ideia de nação, a ideia de nacionalismo. Recentemente também nós fizemos, ano passado, o vídeo do ídolo da nação, que nós vamos atacar isso daí de forma mais frontal. E também todas as nossas críticas à Revolução Francesa, e até porque você não pode falar do nacionalismo, da própria ideia de nação, né, como uma abstração liberal que vai totalizar tanto o povo quanto a noção de soberania numa coisa só, para justificar o avanço do Estado burocrático moderno, sem você falar das revoluções, né, liberais, burguesas que aconteceram. Muito conteúdo sobre isso no canal, mas além disso, né, mas para além disso, nós também estamos produzindo material sobre a questão nacional. Talvez vá acontecer um eventual podcast sobre isso, mas com certeza vai acontecer textos que nós já estamos trabalhando sobre isso de forma mais aprofundada. No que diz respeito a essa questão do povo soberano, é importante notar a origem dessa ideia. Essa origem vai vir através de uma constatação por ótica burguesa, né, dessa burguesia ascendente, né, que toda essa questão de haver ali uma nobreza, de todo o estamento de nobreza que se justifica pela hereditariedade, pela transmissão ali de títulos e propriedade, né, de que esse estamento e também o próprio direito divino dos reis, que vai acabar por tabela justificando esse estamento privilegiado da nobreza, eles vão acreditar que tudo isso é uma mistificação. Que tudo isso é um conto da carochinha para que algumas pessoas mandem nas outras. E que, na verdade, quando você remove essas mistificações, né, muitas das vezes advindas ali da própria religião, né, você encontra ali o fato de que todos os homens são iguais, pois todos eles são humanos, né, todos eles são ali seres humanos, todos eles pertencem à mesma natureza. Né? Daí a soberania passa do monarca para o próprio povo. Né? E isso vai engendrar ali, você vai ver que isso vai ter ali vai haver a faceta ali disso vai ser o Rousseau, né? Mas isso que eu vou falar que agora vai se aplicar o Diderot e companhia, né? Mas isso vai engendrar um materialismo
francês mecanicista, né? Que vai acabar por aderir a essas teses e, posteriormente, né, vai acabar por engendrar o próprio marxismo. Né? Porque o que é o marxismo? Esse materialismo mecanicista, com o seu mecanicismo removido e substituído pelo dialeticismo hegeliano. Né? Isso vai gerar o materialismo dialético, vai gerar o marxismo. Sabe? Mas que justamente vai acusar, né, a superestrutura, né, toda essa questão de ideologia de uma classe, né, como mistificação. Não, isso aí é um conto da carochinha que você conta pra gente, pra enganar a gente, pra gente achar que você é melhor que a gente e tem o direito de mandar a gente. Não, todos os homens são iguais. É essa noção que vai engendrar essa noção de povo soberano, porque quando você afirma isso, o soberano caduca. O monarca, a ideia de monarca soberano caduca. E aí a soberania passa pro povo, que vai eleger os seus representantes. Essa ideia, apesar de que o liberalismo ele não é materialista, ele não chegou ali em seu estágio materialista, mas ainda tem ali, enfim, N resquícios de idealismo, né, como por exemplo a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, etc. Ele ainda tem essa questão, né, ele não é puramente materialista, né, mas é importante notar que é esse arcabouço materialista que vai engendrar ali essa questão de povo soberano, né, historicamente falando. Vocês dois já completaram muito bem essa pergunta que ele fez, né? Uma das coisas mais interessantes de se observar é que o nacionalismo, né, ele surge da dissolução das castas na Europa, né? Uma vez que ele dissolve as castas na Europa, né? Ele se torna uma espécie de golpe, né, da população, porque, veja bem, toda a população é aglomerada como a casta dos cidadãos, né? Então você tem uma casta única, e aí você tem um golpe, né, com aquela burocracia de Estado, né? O Estado na nação, ele vai existir ali para defender os interesses do cidadão daquele Estado. Então, o nacionalismo é uma espécie de cope, né? E se você for olhar, são muito poucos os países, né, em que o Estado-nação é propriamente hegemônico. Você tem uma etnia hegemônica que domina o Estado-nação. Na própria França, por exemplo, que é o Estado-nação mais famoso da história até hoje, né? Você tem série de divisões étnicas. Você tem bascos, bretões, normandos, occitanos, né, que falam uma língua diferente, né? Então você não tem uma unificação ali étnica, né? Então, essa ideia do nacionalismo, ela dissolveu ali as estruturas tradicionais que existiam na sociedade. E você viu o dano que o nacionalismo vai causar, principalmente se você olhar o lugar que não tá. O que a gente acostuma muito olhar o Ocidente, mas no Oriente, por exemplo, o nacionalismo vai ter um papel corrosivo muito expressivo. O nacionalismo vai corroer muitas estruturas tradicionais e vai causar conflitos, né? E contradições que a gente vive até o dia de hoje, né? Por exemplo, na Síria, ou no Egito, ou em outras regiões do mundo, né? Uma coisa importante notar sobre essa questão de você ter diversos povos dentro de uma nação, como é o exemplo da própria França, né, que sempre há toda uma tentativa do próprio Estado, né, e também, de certa maneira, da própria sociedade em gerar ali uma cultura homogênea, uma, entre aspas, etnia homogênea. Né, isso vai se manifestar muito nas ideias de raça nacional, a raça francesa, a raça italiana. A Itália é um exemplo de solução ainda maior. A Itália era um país, era uma região ali, um conglomerados ali de diferentes povos e que tinham ali, obviamente, eles eram muito, enfim, integrados, né? Mas eles ainda falavam dialetos diferentes, né? Eles ainda tinham todas as suas estruturas ali próprias, né? Isso vai ser unido no Estado italiano e conforme a questão, o Estado Nacional vai se consolidando, tudo isso vai dissolvendo. Tanto que hoje nós temos, para diferenciar ali um italiano de outro, né, há ali regionalismos que são superficiais e questão econômica. É isso que vem na nossa cabeça. Ah, eu sou diferente porque eu tenho um sotaque distinto de você. Ah, você fala dialeto? Não, não falo. Não falo dialeto. Ah, mas você tem... Não, eu sou italiano, né, culturalmente. Eu não sou genovês, eu não sou do Veneto. Tá? Então, assim... A realidade é que isso vai dissolver toda essa pluralidade ali regional desses países, no caso. Né? E outra coisa muito importante que você falou é a questão das castas. Na cristandade, as castas vão ser traduzidas por estamentos.
Isso é uma coisa particular da cristandade. Tá? Depois, as castas serão substituídas ali por classes. Desculpa. Os estamentos ali eles vão caducar, né, e surgirão as classes. Hoje nossa sociedade é dividida por classes. Antes ela era dividida por estamentos, né? Antes da cristandade havia uma outra divisão, né, baseada ali primeiro nas castas dentro da própria polis ou civis, né, que depois ali vão se expandir e gerar a noção de cidadania romana, etc. Que era uma coisa bem diferente dos estamentos europeus. Tá? Mas é importante notar que essa divisão social ela vai mudar conforme a civilização muda também. O que não implica, né, que não haja estamento ali na civilização que a gente chamou de Europa. Porque houveram estamentos. Né? Esses estamentos foram abolidos ali gradualmente, assim como o feudalismo, né? Modo de produção feudal, por exemplo, e mentalidade feudal dentro daquela civilização. Mas a questão predominante mesmo, né, vai ser ali sempre a classe. A luta da ideia de uma sociedade igualitária, que vai acabar por se dividir em classes, contra uma sociedade estamentária vai ser muito forte. E é isso que vai causar ali essas revoluções burguesas. E aqui a quinta e última questão seria restauração ou resignação. Em vez da atitude derrotista tão comum entre conservadores estéreis, que preferem o lamento à ação, seria interessante um episódio que trate da possibilidade concreta da restauração da ordem tradicional. Não como nostalgia piegas, mas como programa político, espiritual e cultural. O que seria preciso para erigir novamente tronos e altares? Há forças vivas no mundo real dispostas a isso? Ou cabe a nós formar as primeiras sementes dessa cruzada? Quanto a essa última questão, nem restauração, nem resignação, mas há de se captar ali a essência daquilo que foi, né, o Império, né, e há de se aplicar ali na ordem que virá, né? Mas é claro, o trabalho de agora não é esse. O trabalho de agora é se retificar interiormente, viver uma boa vida espiritual, viver uma boa vida religiosa, viver ali de acordo com a tradição, né? E ser um homem, se cultivar e cultivar ali sua descendência, para que você e sua descendência sejam capazes de erigir isso no futuro. Né? Agora, nós devemos gerar as condições para isso. Né? Nós devemos ali gerar as condições para que o Estado burocrático ele seja superado, né? E que nessa superação não venha uma coisa pior. Nessa superação venha ali uma coisa mais orgânica, uma coisa que possibilite um engendramento desse império. Do contrário, não vejo muita esperança. Do contrário, é resignação. Se nós não nos retificarmos agora, se nós não criarmos as condições para isso, se nós não trabalharmos para isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, óbvio. Eu não digo aqui que será uma coisa perfeita, não digo que será uma coisa eterna, não digo aqui que será uma coisa escatológica, muito pelo contrário. Você, como católico, deve saber que a verdadeira monarquia só vai se manifestar com Cristo. Quando Cristo subjugar o mundo inteiro e depois oferecer ali se curvar ali perante o Pai, oferecendo o mundo para o próprio Pai. É aí que a verdadeira monarquia acontece. Né? Ou já acontece. Sabe? Mas fora isso, né? Fora essa questão, né? Nós não devemos colocar um peso escatológico nisso, porque é uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer, depende da gente. Não está escrito ali, não há uma profecia para que isso aconteça, mas nós vamos lutar para isso acontecer porque nós estamos alinhados com a tradição. E o homem tradicional, ele luta por esse tipo de coisa. Até o fim, ainda que ele não consiga concretizar, ele vai lutar. É isso que significa ser humano. É bem dito, né? Uma coisa que nós conseguimos perceber, para resumir todas as perguntas que você disse, né? Não há como realizar uma restauração católica na atual sociedade, porque a nossa atual sociedade não é católica. Os líderes católicos tradicionais do passado, né, mesmo os carlistas, os tradicionalistas ibéricos, ou os próprios tradicionalistas da tradição da Sofia Perennis, eles perderam influência social porque a sociedade se afastou das instituições tradicionais. As instituições deixaram de existir.
Então, para haver essa restauração, há de se haver uma restauração comunitária, antes de tudo, né? A primeira individual, né? Nossa, eu sei que vocês já estão cansados de falar isso, eu também estou cansado de ficar ouvindo isso, de ficar falando em restauração individual, vocês precisam melhorar. Claro, nós precisamos melhorar individualmente, isso é óbvio, mas há de existir uma restauração comunitária, entendeu? Uma restauração de laços, né? Entre pessoas que têm a mesma ideologia, que têm as mesmas ideias, né? E a ação de grupos determinados, unidos, concisos, não precisa ser grande, não precisa ser muito, pode ser grupos pequenos. A ação determinada desses grupos vai decidir a história humana daqui em diante, entendeu? Visto que a maior parte da humanidade hoje é nada mais do que uma massa morta e sem muita perspectiva, né? Então, eu creio que a ação comunitária, uma restauração comunitária, né? A restauração individual, óbvio, mas depois uma restauração comunitária, uma relação comunitária entre as pessoas que têm entre as pessoas que defendem a tradição, que defendem o tradicionalismo, que defendem a metafísica, o domínio do espiritual sobre o material. Eu creio que uma organização comunitária dessas pessoas vai levar adiante uma restauração factual com o tempo, lógico, dadas suas devidas ressalvas e dadas suas devidas proporções. Eu creio que não existe nenhum momento histórico maior do que o que a gente está vivendo agora. Por diversos motivos políticos e sociais, né? Principalmente porque a sociedade atual é uma sociedade virtualmente morta, uma sociedade de massas dissolvidas, atomizadas, onde pequenos grupos fazem uma diferença muito grande. Então eu creio que para ocorrer essa restauração, há de se formar esse núcleo comunitário, há de se formar essa restauração tradicional na vivência do dia a dia de indivíduos e de comunidades, né? E o Cabo São Mendes está aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso, né? Os ouvintes estão aqui para isso, creio eu, né? E é isso que tem que acontecer, entendeu? Esse é o primeiro passo, é a formação de comunidades tradicionais, um retorno da tradição na vida individual e na comunidade. Que terminando o e-mail do cara, né? Agradeço desde já a generosidade de vosso tempo e nobre esforço que empreendem por meio do canal. Que o Altíssimo vos conserve na fortaleza e no discernimento. E que Santa Maria vos conduza em segurança entre as tormentas do presente século. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Seu e-mail foi excelente. Perfeito, nós. Então terminamos aqui com o primeiro e-mail e nós podemos seguir para o próximo. O segundo e-mail seria o e-mail do Solis Política, que seria de tema dúvidas sobre o plano Cohen. Saudações para quem estiver lendo este e-mail. O canal de vocês tem um conteúdo excelente. Gostaria de saber a vossa opinião sobre a pessoa de Getúlio Vargas. Ele foi um bom ou mau estadista? Ele realmente perseguiu as identidades locais brasileiras? O que acham sobre a política econômica que ele adotou? Última pergunta. A Internacional Comunista realmente planejava um golpe comunista no Brasil? Ou isso foi uma mentira usada por ele para tomar o poder? Desde já desejo que o Altíssimo vos abençoe. Primeiramente, obrigado aí pelo seu e-mail. É um tema bem interessante que, inclusive, já foi tratado no canal mais por meio de artigos do que por meio de vídeos, né? Se eu não me engano, acho que o único vídeo em que eu falei disso foi no vídeo da Fundação de Pátrias, que a gente falou justamente da história do Brasil em termos gerais. Mas, respondendo a sua pergunta, a pessoa de Getúlio Vargas, ele é claramente, um estadista bem polêmico do Brasil. Agora, dizer se ele foi bom ou se ele foi ruim, eu sou da opinião pessoal de que, depois da independência do Brasil, não teve nenhum estadista bom, propriamente falando. Mas só que o Vargas, ele teve, como cada figura histórica do seu tempo, né, seus erros e seus acertos. Mas eu arrisco a dizer que o Vargas, em comparação com o contexto mundial, não só mundial, como também latino-americano, né, comparando com governantes vizinhos e também com governantes ibéricos, como por exemplo Salazar, que inclusive era um aliado do Getúlio Vargas, isso daí a gente tratou no podcast do Ultramar Lusitano, e o próprio Franco também, e também governantes latinos, ele esteve muito aquém. Mas para termos de Brasil, para termos de governantes do Brasil, para termos de, inclusive, o Vargas, ele era um oligarca regional, ele era um oligarca ali vindo ali da tradição castilhista, positivista do Rio Grande do Sul, que conseguiu se alçar ali ao cenário federal. Mas em comparação com as outras oligarquias, ele tinha uma equipe muito mais capacitada e muito mais preparada também para vários desafios de Estado em várias áreas, né? Tanto na mídia quanto também na própria diplomacia, nas instituições jurídicas, no policiais militares. Ele tinha vários homens ilustres ali para tratar junto da coisa pública com ele. E nisso ele acabou sendo muito superior
oligarcas que ele acabou derrubando, né? Que seria a oligarquia paulista cafeicultora, né? Dito isso, isso seria o ponto positivo do Getúlio Vargas, mas o ponto negativo seria o que eu citei lá no artigo da Coroa Contínua, que seria uma série de artigos que eu fiz sobre o Brasil lá, se eu não me engano, foi no ano de 2021, foi 2022, lá no site do canal. E nesse artigo, quando eu desenvolvo a ideia que foi feita no artigo anterior, que seria a ideia da barganha telúrica, né? Que viria daquela frase do Pero Vaz de Caminha, do que o Brasil é tudo que se planta se dá, que ele teria esse patos, né? Antropofágico, que haveria uma telurização de tudo que é inserido no Brasil por meio do exterior, né? O que o Vargas teria feito seria incluir o que eu chamo de coroa, né, que seria a, a própria noção de Estado brasileiro, que é o que manteve todas as regiões, entre aspas, as outras nações do Brasil em si, né, que seria a própria ideia de império do Brasil, que eu falo, que eu intitulo de coroa no artigo. Ele instituiu isso na própria barganha telúrica. Ele telurizou o Estado brasileiro que antes pairava, né, sobre esses povos, que pairava sobre essas situações, e ele tentou fazer isso por meio da construção, ou melhor, da consolidação, né, porque isso daí já havia sendo construído ali de forma tímida desde o Império pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas ele tentou fazer ali uma noção de identidade nacional baseada em bases telúricas, né? Ele vai fazer ali um elogio da miscigenação, ele vai também consolidar no debate público aquela ideia das três raças do Gilberto Freire, né? Inclusive. E também, mas isso daí acabou que não gerou uma identidade brasileira. O que ele fez foi federalizar o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. O maior exemplo disso vai ser a popularização do Carnaval, que era uma festa que existia só no Rio de Janeiro, né? E que iria passar para o resto do Brasil, se tornar um feriado nacional. Ele iria também parar de perseguir religiosamente as religiões de matriz africana. Mas, ao mesmo tempo, para falar da sua segunda pergunta, né, que se ele iria perseguir as identidades regionais, as identidades locais do Brasil, a resposta é sim, ele fez isso em paralelo, porque o primeiro ato, né, do Estado Novo, quando ele vai dar ali o golpe em 1937, o autogolpe, para falar em termos mais corretos, seria que ele queimou as bandeiras estaduais e municipais num ato solene ali para dizer que só existiria a bandeira do Brasil. Isso por si só é um ato simbólico de eliminação frente ao todo, né, que seria aquela brasilidade que ele queria construir das culturas regionais locais. Mas falando especificamente do que eu acho que você deve ter pensado, né, que foi a perseguição que ele fez aos imigrantes, né? Principalmente os imigrantes do eixo do Brasil, que seriam os de estirpe italiana, alemã e japonês, mas principalmente da estirpe alemã, que aconteceu mais ali no sul do Brasil, né? Mas primeiro você tem que ver que o Vargas, ele tinha uma boa relação ali com o eixo, né? O eixo rumo a Berlim-Tóquio, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo ele estava sendo muito pressionado pelo Ocidente para, se não entrar na guerra, que acabou acontecendo, mas também ter uma relação de rompimento com o eixo, né? E para isso acabou que o Estado alemão na época, né, o terceiro Reich, não ajudou porque o terceiro Reich não ajudou porque acabou colocando certos embaixadores, né, do Brasil, se eu não me engano, o nome de um deles era o Karl Ritter, né, que eles que eles seguiam uma política muito agressiva no que tange ali a integração ao Lebensraum alemão com os colonos alemães no sul do Brasil, né? Inclusive haviam planos, né, de incorporar certos colonos ao eventual Reich alemão mundial. E o Vargas não gostava disso, apesar de ele ter vários germanófilos, né? Se eu não me engano, até o Dutra, que viria a ser presidente no Brasil, também era um dos germanófilos ali que havia na equipe de governantes do Vargas. No que tange a Itália, especificamente, o Vargas já era mais simpático ao Mussolini. Inclusive, ele tecia vários. Eles, além de trocarem correspondência, ele tecia vários discursos ali em louvores ao Mussolini. O Mussolini é, dava vários presentes para o Brasil institucionalmente ali. E essa relação entre os dois ele vai mais se deteriorar quando vai haver o telegrama falso, né, que seria basicamente a operação de inteligência que foi feita entre os Estados Unidos e a Inglaterra contra o Brasil, que eles fizeram um telegrama, eles basicamente pegaram uma máquina de datilografar italiana, simplesmente do modelo que o governo italiano usava, e eles forjaram uma carta entre um
um das estatais, um cara das estatais italianas lá de aviação, se eu não me engano, e um correspondente italiano no Brasil, que era uma carta falsa, né? Obviamente, em que eles discutiam um eventual apoio do Mussolini aos integralistas para depor o Vargas, né? E isso daí foi propositalmente vazado para as mãos do governo pela inteligência americana e inglesa. Isso daí foi muito substancial para o rompimento de relações entre o Estado brasileiro e o Estado do Mussolini, né? Então, sim, ele realmente perseguiu as identidades. E a terceira resposta para sua pergunta sobre as políticas econômicas dele você tem que entender que o Vargas ele foi o cara que basicamente introduziu o Brasil ao capitalismo, né? O Brasil antes era praticamente, até certa forma, até hoje, certos rincões do Brasil são muito feudais. E o Brasil foi introduzindo o capitalismo e começou a sua urbanização ali bem tardia com o Vargas, né? E acabava que a industrialização e o desenvolvimentismo eram os trends ali que estavam rolando no resto do mundo e que acabava sendo algo inevitável para ele fazer. Até por causa que havia uma certa corrida nisso nos outros países também da região. E acabou que o Vargas ele conseguiu se equilibrar muito bem em interesses geopolíticos, interesses de bélicos, né, na própria Segunda Guerra Mundial, e em conseguir fazer essa industrialização. Então ele teve realmente sucesso nisso. E ele fez algo, ao meu ver, necessário. Mas o tema do e-mail, né, o principal, seria o que você perguntou sobre o plano Cohen, né? Se o plano Cohen, se ele foi uma conspiração internacional, se ele foi uma false flag, né? E a resposta, inclusive, a fonte para a maioria das coisas que eu falei aqui sobre o Vargas vem daquela biografia dele, a mais famosa no Brasil, né? Seria a biografia do Lira Neto, né? Que o nome é Getúlio, que tem 3 livros, três tomos, né? É uma boa biografia. E nessa biografia ele diz que o plano Cohen foi sim uma false flag, mas diferentemente do incêndio do Reichstag, né? Que aconteceu lá na Alemanha na década de 30, que possibilitou a ativação do artigo 48 da Constituição de Weimar para dar ao Führer poderes especiais. O plano Cohen ele foi simplesmente arquitetado mesmo como um casus belli ali para tomada de poder do Estado Novo. Mas só que ele não aconteceu da forma como geralmente é ensinado. Geralmente é ensinado tipo que o governo planejou isso é, em avanço para fazer isso de forma teleológica. Mas só que o que aconteceu foi que os integralistas fizeram isso. Foi um capitão integralista, se eu não me engano. Dito isso, haviam negociações que o Plínio Salgado assumiria, inclusive, o Ministério da Educação no eventual governo do Estado Novo. Mas aconteceu que o autogolpe aconteceu de fato, né? E não aconteceu essa promessa, né? Que o Vargas prometeu. Ele, inclusive, ele fechou a ação integralista brasileira e o que acabou redundando ali na intentona integralista, né? Que eles é, tomaram de assalto ali o Palácio do Catete e o Vargas teve, inclusive, que trocar tiro com os integralistas e eles acabaram perdendo porque foi algo muito, muito de supetão ali, muito desorganizado, né? Mas, enfim, tudo. Acredito que eu respondi todos os pontos da sua pergunta. Se os caras quiserem aí comentar alguma coisa. Eu queria comentar a respeito da questão do comunismo, cara, porque o Partido Comunista do Brasil, né, o PCB, que ainda não vai estar consolidado na época, ele tem uma história muito conturbada. Primeiro que ele vai adotar uma teoria ali de protagonismo da pequena burguesia na Revolução, que é uma coisa bem estranha, porque o protagonismo ele é do proletariado aliado ao campesinato, né? Nas revoluções comunistas, ele vai adotar a pequena burguesia. É uma coisa engraçada porque o Castro, né, vai dar uma entrevista, né, que o M26, né, era um movimento ali da classe média, né, e era um movimento ali, portanto, da pequena burguesia. É interessante esse tipo de mentalidade nesses revolucionários que vão acabar ou já estando na esquerda ou vão acabar indo para a própria esquerda, né? Justamente porque na América Latina, né, você não vai ter ali um proletariado muito forte, né? E o campesinato, muitas das vezes, vai estar muito desligado desses intelectuais, né? Eles não vão conseguir ali comunicar e ter apoio ali do próprio campesinato.
Então eles não vão conseguir fazer uma revolução como os bolcheviques fizeram, sabe? Isso aí vai acabar sendo retificado porque o porque a União Soviética, né, vai aconselhar o PCB a respeito disso, e o PCB ele vai acabar adotando uma outra perspectiva, né, já mais voltada para o proletário, que é o chamado obreirismo, mas que vai acabar prendendo ali a gama de atuação do PCB nas cidades. Então, nunca, mas nunca que isso iria dar alguma coisa, sabe? Nunca. E nem mesmo dentro da tática padrão dos comunistas, que iria ali necessitar da aliança entre o campesinato e o proletariado, né? Mesmo em moldes bolcheviques de revolução, isso iria dar certo. Porque esse molde de revolução, ele se baseia em uma constatação, que em países atrasados, em países marginais, tem que haver essa aliança, do contrário você não vai conseguir tomar o poder e manter o poder. Tá? Essa aliança não havia na atuação do PCB. E mesmo entre os operários, no caso, porque até mesmo entre os de esquerda, nem todos eles eram comunistas. Então, tinha muito operário anarquista, tinha muito operário que não comprava isso, né? Operários ali que eram reformistas, né? Proletários ali que eram reformistas e tal. Isso acontecia muito com imigrantes, né? Especialmente imigrantes italianos. Mas, inclusive, é por isso que o anarquismo vai vir para o Brasil, né? Mas não vai ser um movimento que vai ser realmente relevante. Vai haver intentona comunista, né, em 35, né, que não vai ser uma coisa, que vai ser uma coisa que vai ser esmagada pelo Estado, é uma revolta, é uma insurreição urbana e localizada, que não ia ter futuro nenhum, né, e depois vai haver o plano Cohen, né, só que o plano Cohen, ele já é em um contexto onde o PCB, né, que já tinha se constituído em ANL, né, Aliança Nacional Libertadora, já vai estar muito enfraquecida. Então, não vai haver a possibilidade real desse tipo de coisa. E é importante notar que a doutrina da União Soviética, nessa época, no que diz respeito aos movimentos comunistas em outros países, era de apoio, mas que a iniciativa deveria vir dos revolucionários dos próprios países, né? O Stalin, ele tanto escreve isso em documentos que eram tomados como corretos dentro do próprio PCUS, né? Quanto ele diz isso em uma entrevista, não me lembro qual, é uma entrevista a um entrevistador americano, no caso, que ele vai dizer que a União Soviética apoiaria essas revoluções, mas as revoluções deveriam ser de iniciativa dos próprios países, né? Que ele não se exportaria, que não exportaria a revolução da União Soviética, que isso não daria certo. Essa, inclusive, é a divergência do Stalin e do Lenin com Trotsky, né? Que o socialismo em um país, né, ele não vai acreditar na exportação de revolução. Tanto que nessas repúblicas que vão se tornar repúblicas socialistas, né, vão ser os partidos comunistas dessas repúblicas, os movimentos dessas repúblicas, né, que vão ali assumir o poder, e não o PCUS. Apesar de haver ali treinamento de quadros desses partidos pelos próprios bolcheviques. O projeto do Leste Vermelho, né, na Europa, vai ter ali como a face principal não o próprio Stalin, mas o Dimitrov, que era romeno. Então, não creio que havia essa conspiração, né? Houve ali um baque muito grande no comunismo brasileiro para realmente haver chance disso acontecer, né? E mesmo dentro do próprio padrão ali de ação soviético, não tinha por que eles apoiarem uma coisa ali em 37, ou em 40, ou em 45, né? E cabe notar que posteriormente o Prestes vai apoiar o Vargas, onde ele vai interpretar o Vargas como representante de uma burguesia progressista que deve ser apoiada, né? Que seria uma burguesia que faz frente com o imperialismo, no caso. Por isso eles apoiariam, né? Que, enfim, é uma coisa recorrente ali dentro dos movimentos comunistas você ter esse tipo de posição quando se trata de um país de terceiro mundo, no caso, né? Enfim, isso aí acontece todo um debate, porque muita gente vai crer que essa visão é desviada, outras pessoas não. Mas enfim, o PCB vai rachar, vai acontecer uma cacetada de
de problemas dentro do próprio partido e ele vai ser liquidado mesmo na guerrilha do Araguaia, lá nos anos 70. Então, assim, eu mesmo não acredito que, nem mesmo na época do Vargas, nem mesmo na época da própria ditadura militar, você vai ter, o regime militar, né? Você vai ter, assim, uma ameaça comunista real, entendeu? Porque não houve Nem hoje, condição para isso. Oi? Até hoje, nem hoje, nem hoje. não há condição para isso, nem no futuro também vai haver. Né? Nasceram falidos, vão continuar falidos. Exatamente. Nasceram falidos e vão continuar falidos. Tá? O máximo que eles conseguiram foi, sei lá, apoiar o desenvolvimentismo. Sabe? Esse é o É, não, máximo deles. não, agora, recentemente, né, tá tendo ressurgimento, assim, de interesse no comunismo, principalmente por parte da juventude da geração Z. Mas assim, você vê que hoje as facções comunistas do Brasil estão divididas, não só do Brasil, do mundo inteiro, estão divididas em dois grupos, né? Primeiro os boomerzões, que larpam isso aí desde a época do regime militar, né? Eles ficam larpando, criando 300 coisas, você vai ver as conferências do partido, você pode fazer isso por si mesmo, ouvinte. Vai lá nas conferências dos partidos comunistas antigos, né? Lá da Indochina, do Ho Chi Minh, do pessoal do mais cedo, da União Soviética, vai ler uma conferência do partido do PCB hoje no Brasil, ou do PSTU. É um LARP, assim, louco, né? É uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. É uma brincadeira que esse pessoal faz. Você tem esses tiozões aí, e você tem uma juventude mais nova, tem meio mais ou menos engajada, isso, muito isolada da população comum, eles são muito isolados da população comum, o que é grave, né, com o movimento comunista. E, e eu não acho que essa galera vai muito longe, sinceramente. Eles podem ter algum entusiasmo aí, mas politicamente o comunismo, na minha opinião, tá morto. Não sei, é do Não Vargas, vai. não sei. Existe um problema, cara, muito, assim, importante quando você vai tratar do Brasil em insurreições, é que, tá, você pode até começar uma coisa em uma micro-região do Brasil. Mas como que você vai fazer para isso se espalhar para o Brasil inteiro? Sabe? Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Pelo menos nas condições atuais que os comunistas têm, isso é impossível. Eles podem até ter algum tipo de atividade em regiões mais afastadas, né? Mas assim, não vejo eles tendo capacidade de iniciar uma coisa a nível nacional, que é necessário para haver uma revolução brasileira. Seja uma revolução comunista, seja uma revolução não comunista. Né? É necessário que seja uma coisa nacional. Se for uma coisa regional ou uma coisa restrita à micro-região, esquece. Ainda mais quando é um grupo extremamente estigmatizado, como os próprios comunistas. Enfim, obrigado ao Solis Política por ter enviado esse e-mail. E aqui passando para o terceiro e último, que seria também o e-mail de um anônimo, que seria a simbologia das três filhas, o assunto do e-mail. Saudações. Admiro muito o trabalho de vocês no Cabo das Tormentas. Faz um tempo que tenho reparado na recorrência da imagem de, abre aspas, três filhas de um rei barra senhor, fecha aspas, nas cantigas e lendas ibéricas. Em algumas versões da lenda da nau Catrineta, o capitão-general oferece uma de suas três filhas em casamento ao gageiro, por este ter avistado terra e salvado, assim, a vida de seu senhor, que estava prestes a ser morto para alimentar a tripulação. Aí ele faz a citação assim: assim são descritas, abre aspas, três meninas debaixo de um laranjal, uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar, fecha aspas. Na cantiga medieval, a bela infanta, uma mulher nobre, cujo marido desaparecera na guerra, oferece suas três filhas a quem o encontrasse. Aí aqui a citação. Uma para te calçar, outra para te vestir, a mais formosa de todas para contigo dormir. Há um conto nordestino, muitas vezes adaptado em cordel, sobre um camponês que liberta três irmãs princesas de seus respectivos encantamentos, casando-se, no fim, com a primeira, a Princesa da Pedra Fina, nome que dá título ao poema. Além disso, acerca da lenda do touro encantado da Ilha de Lençóis, me lembro que, em algumas versões, quem enfrentasse o touro e libertasse Dom Sebastião seria também agraciado com suas mitológicas três filhas em casamento. Por fim, gostaria que comentassem a relação desses exemplos com outras tradições. O que os conecta, além da imagem das três irmãs? E o que significa a oferta de casamento? Sei que nos cultos pré-islâmicos
haviam 3 deusas filhas de Alá, cujas qualidades se assemelham às Moirai gregas. Enfim, esse aqui foi o e-mail, achei bem culto aqui da parte do ouvinte, bem versado nas lendas ibéricas, inclusive você citou aí o Naucatarineta, ou Naucatrineta, é uma que eu pretendo um dia, inclusive, abordar na série da Thalassocracia, quando a gente for falar de Portugal, especificamente, que é uma lenda que, inclusive, envolve o Brasil. A Bela Infanta também é uma canção muito bonita, tem versões aí no YouTube muito boas. Também teve esse conto do Cordel, inclusive isso do touro da Ilha dos Lençóis. Eu e o Vade nós já comentamos sobre isso, né, no podcast sobre o sebastianismo. Enfim, respondendo agora às suas questões, né, que você perguntou principalmente do simbolismo das 3 filhas, o que isso liga a outras tradições, o que significa a oferta do casamento, são todos arquétipos, né, que são mesclados ali com uma carga muito forte simbólica, né? Nós já tratamos desses pontos, principalmente no vídeo lá da lance da mulher, quando a gente vai falar dos temas do Graal e do caráter da mulher ali como um aspecto complementar que vai vivificar o homem para uma transcendência para além da vida, né? Citando ali a narrativa do Jardim do Éden, que vai primeiramente existir esse caráter primordial da relação entre o homem e a mulher. Adão ele é criado em imagem e semelhança de Deus e ele é delegado ao governo sobre o Éden, né? Inclusive ele vai a maior materialização disso seria quando Adão ele nomeia todos os animais, né? Porque aquele que nomeia, da mesma forma que Deus nomeou Adão, aquele que nomeia tem uma autoridade natural sobre aquele a quem é dado o nome. Mas Adão, para viver e também para governar o Éden, ele não precisa de Eva, né? No caso, que seria no caso, o feminino é algo complementar ao masculino, mas ao mesmo tempo o Adão se sente sozinho. E por isso Deus cria a partir dele, né? Não a partir do barro como ele criou Adão, mas a partir da costela de Adão ele cria Eva, né? E nesse sentido, principalmente nessas narrativas que você citou, a mulher, e também no simbolismo ali da oferta do casamento, ela vai surgir ali como o símbolo de vitória, né? O símbolo da auréola, da recompensa que é dado por herói, no sentido de que ela é um poder vivificante e transfigurador. Ou seja, tipo, como a mulher, ela dá a vida, né? Ao mesmo tempo que a mulher como mãe dá a vida ao homem quando ele nasce, quando o herói ele consegue essa recompensa, né? Que seria também ali vindo depois no símbolo da Valquíria, ele iria estar meio que ascendendo para uma segunda vida, para uma vida que é posterior, né? E nesse sentido, a princesa, a figura da princesa, a figura da virgem, a figura da valquíria, né, que vai existir ali nos exemplos principais que você pediu, a ligação com outras tradições. Como, por exemplo, o primeiro caso seria da Brunhilde, na Canção dos Volscos, especificamente, que quando o Siegfried, não, o Sigurdo, né, que é o mesmo herói, mas só que é o nome nórdico dele, ele passa ali pelo Anel de Fogo e ele consegue desencantar ela do sono dela, né? Ela dá a sabedoria com ele, aí ele dorme 3 noites com a espada entre ele e ela, né? Para depois ele conseguir deflorar a Brunhilde e ela acaba dando a sabedoria de Odin ali pro caso, pro Sigurdo, né? Que é uma sabedoria que ela vai além da sabedoria que ele teve quando ele conseguiu matar o Fafnir, né? Que é descobrir a língua dos pássaros. Outro exemplo muito claro seria a da Branca Flor nas Lendas do Graal, especificamente quanto ao Percival, né? E também nas tradições orientais, como as esposas de Krishna, do Buda, e também no caso dos Lusíadas, né? Para aproveitar que você citou as lendas ibéricas, tem uma cena lá no final, nos últimos cantos, quando eles estão retornando ali para Portugal, depois da aventura nas Índias, Afrodite, que inclusive ela fica ajudando os Lusíadas por toda a empreitada, dá a eles a Ilha dos Amores, né? E na Ilha dos Amores eles têm uma ninfa para cada navegador português. Então eu acredito que o símbolo do casamento, dessa oferta que o pai dá uma das suas 3 filhas ali ou mesmo as 3 pro herói, seria justamente uma reverberação nas tradições ibéricas dessa tradição que é universal, né? Mas um ponto importante que você citou é que o número 3. Por que são 3 mulheres, né? 3 irmãs, geralmente. E o símbolo trino entre a mulher é algo interessante, porque, como a gente falou no nosso vídeo da lance da mulher,
a mulher ela tem um caráter dual, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser a vivificação do homem, ela pode ser também a mortificação dele, pode ser a inspiração dele, como pode ser também a sua queda, né? No caso ali do próprio Siegfried, que aconteceu isso, né? O Siegfried ele tem duas mulheres, que seria a primeira seria a Brunhilde, a segunda seria a Gudrun, no caso da saga dos Volsungos, que uma é a que causa a ascensão dele, e a outra que causa a queda, né? Seriam as duas mulheres com quem ele se casa. Mas nesse simbolismo trino de três mulheres, o Joseph Campbell, né, que ele vai escrever no livro dele do Herói de Mil Faces, que é um trabalho ali de mitologia comparado, ele vai falar justamente ali que existe um simbolismo trino tanto benéfico quanto maléfico na figura do feminino, né? O benéfico se manifestaria em três figuras, que também em paralelismo ali com as três idades da mulher, né? Que seria a virgem, a mulher pura, imaculada, que também a princesa poderia estar nesse arquétipo, a mãe, que seria já uma mulher já madura, né? Já no aspecto maternal da coisa, que inclusive a Virgem Maria também tem várias outras tradições que ele próprio vai citar no livro dele de virgens mães, né? Que vai ali na mesma ocasião amalgamar esses dois signos, e também o caso da anciã, né? Que seria a mulher mais idosa, que está ali com a sabedoria, mas que ela já perdeu a vitalidade e já foi mãe, mas só que agora ela é mais uma conselheira da coisa. Enquanto também há o simbolismo maléfico, que também seguiria essas três imagens femininas, né? Seria a primeira, a mais nova, seria a meretriz ou a prostituta, que é uma mulher ali que ela tá em contraste ali frontal ali com a virgem, né? Que tem a pureza de espírito, a pureza sexual. A meretriz ela não teria nenhuma das duas, né? O segundo seria um bem comum até em fábulas de contos de fadas, seria a da madrastra, que é aquela que era para ser mãe, mas não é a mãe, né? A consorte, entre aspas, que ela meio que ele é uma mãe desviada, entre aspas, né? Que não tem o aspecto da nutrição. E o terceiro, que seria já a anciã ali meio que deformada, seria a bruxa, né? A bruxa que ela leva para os caminhos do mal, ela dá conselhos no sentido de não vivificar aquilo que é eterno, mas aquilo de perverter aquilo. A bruxa, né, ela é tradicionalmente conhecida também como a amante do demônio, o demônio em si, né? A forma, a forma feminina que compartilha da maldade, né, do mal. E é muito interessante também a gente ver a recorrência das três idades da mulher. Tem uma pintura muito bonita do Gustav Klimt, da Arte Nouveau, que é justamente as três idades da mulher, né? Que vai mostrar justamente uma criancinha, uma menina, junto com a mulher mais velha, que seria a mãe dela, né? Ressaltando esse caráter maternal. E a terceira seria a mulher mais idosa ali, cobrindo a própria face, né? E também expressando muito bem essa ideia aí de temporalidade, com a passagem da vida, né? Do dia, da tarde, da noite, que é o próprio exemplo que você citou das moiras gregas, né? Que seria a simbologia ali de uma expressão do destino naquele contexto espiritual, né? Porque as moiras, elas são, entre aspas, ali, três irmãs, inclusive, do número 3, né? Que iriam tecer a vida de um dado mortal, né? Das pessoas, dos seres que morrem, que nascem, crescem e morrem, eles são regidos ali o seu destino pelas moiras e acaba sendo algo inevitável, né? A primeira seria a que tece, que fabrica o fio, na verdade, né? Que seria o dia, seria o nascimento, que é algo que é inerentemente ali ligado à figura da mulher. A segunda seria que tece o fio, né? Que ela aumenta ali, que estende ele, que seria o amadurecimento, que seria a tarde, e a que corta o fio, né? Que seria a morte, a noite, o fim do dia, o fim da alvorada que começou com o nascimento ali. E muito importante também, para citar também essa questão das três irmãs, em outra tradição, que inclusive tradição que indiretamente até mais ligada ali à tradição ibérica, tanto geneticamente quanto historicamente, que na lenda arturiana, que é a lenda celta, que os portugueses eles têm estirpe celta, né, são descendentes dos celtas. Quando o rei Arthur ele luta contra o filho adulterino incestuoso, o Mordred, né, que inclusive é filho da sua própria irmã. Isso foi falado até essa parte aí da luta do pai contra o filho, em que o pai vence no vídeo sobre a canção do Hildebrando, recentemente upado aí no canal. Quando o Arthur ele vence esse duelo, ele fica muito ferido,
mas ele é buscado numa barca por 3 mulheres, que são 3 rainhas, né? Que as 3 estão coroadas. Uma delas é a Morgana, né? Que é a própria irmã do Arthur e, inclusive, a própria mãe do Mordred também. E as outras duas, elas buscam o rei Arthur para levar ele para Avalon para ele ser curado, né? Ele ser nutrido com a porção vital ali que vai poder possibilitar um dia o retorno dele. Isso daí foi falado no vídeo do Imperador Adormecido, todo esse simbolismo aí do rei ferido que está morto, mas também está vivo ao mesmo tempo e que um dia há de voltar. Mas também esse simbolismo aí dessa cena específica do retorno do Arthur para Avalon, né, que seria a Ilha Branca, da tradição celta ali, também está envolvido nessa questão da recompensa da mulher como recompensa dada ao herói. Porque entre os celtas, inclusive, esse motivo aí da ilha, que inclusive eu pretendo explorar em um vídeo específico também, que nessa ilha que o tempo não corre, que os homens vivem para sempre, também acaba sendo essa recompensa, né? As mulheres trazem ele para lá e elas nutrem o homem com esse amor eterno que vai dar a eles a vida nesse sentido também. Mas por fim, para terminar, essa questão do número 3, o simbolismo trino, como eu falei que a mulher como um símbolo dual, ao mesmo tempo que o número 3 na numerologia, né, tradicional, ele significa como a superação da dualidade. O número 2 ele é a dualidade, né? E o 3 ele é justamente a superação desse princípio dual. Mas no caso que você citou, que é oferecido justamente 3 damas, em muitos casos aí também, o homem ele se casa só com uma. Ou seja, são 2 mulheres, ou seja, o princípio dual do feminino, mas só que ele pega das 3 uma. Geralmente a mais pura, a mais nova, né? Que é justamente aquela que vai dar a ele como recompensa. Então, eu acredito, na minha interpretação, que esse símbolo das 3 irmãs, das 3 mulheres, e que geralmente uma melhor, a mais pura é dada pro herói, é uma sublimação desse princípio de superação treina do feminino com a sua correlação com o masculino, nesse sentido. É muito importante ressaltar aqui a recorrência do 3 nas diversas mitologias, né? E assim, é um número muito bonito, né? É um número muito bonito porque ele é estéreo. O 2, toda vez que você coloca 2, você ou vai opor os dois ou vai, enfim, ter alguma relação especial entre os dois ali e o protagonismo vai ser totalmente dirigido a essa duplicidade, né? O que não vai ser o caso assim com filho nem nada. Agora o três ele é muito especial, porque o 3 ele é uma coisa que não é tão, você não tem que focar na tensão, ou você não tem que focar naquela relação especial entre os dois. E você não tem a esterilidade do número um, né? Então você tem ali uma pluralidade saudável, uma pluralidade que não é exacerbada, né? Uma pluralidade que até conota ali uma unidade, né? Por isso que autores como o Fóssil e o Gregório Nazianzeno vão associar o número 3 ali com tanto obviamente com a Trindade, né? Com a Trindade, vão apontar esse aspecto unitário do número 3, né? E também um aspecto de que os 3 membros do número 3 são ali iguais, né? O que vai ser bastante recorrente quando há esse número, né? Porque você coloca o 3, que das pluralidades é a mais reduzida, para simbolizar uma espécie de unidade na pluralidade, né? Daí eles vão fazer essa brincadeira, né? E, e assim, dentro dessa questão das 3 filhas, né? Das mulheres, né? Mulher significa, pode significar poder, beleza, fartura, etc. Quando você tem 3 filhas e se perde essas 3 filhas, como Jó. O Jó não tinha 3 filhos, mas enfim, Jó tinha filhos, tinha mulher, etc. Tudo significava prosperidade de Jó. Quando ele perde isso, ele sofre, depois Deus vai lá e dá de novo para ele. Prosperidade dele, né? Significa essa riqueza, essa abundância, né? O número 3 ele vai ser muito recorrente nas mitologias, né? E assim, é um número estéreo. O 2, quando você olha para ele, você sempre vai, tem 2. Então esses dois se relacionam de alguma maneira. Qual é a relação entre os dois? O foco fica na relação, entendeu? O foco nunca vai ser
em um terceiro fora disso, ou não. O foco sempre vai ser na relação, na tensão entre os dois. Né? Então também não convém. O 3 é a unidade na pluralidade. É a pluralidade, né, que de certa maneira vai denotar igualdade entre os três, porque no 2 não tem igualdade, tem diferença. Né? O 3 não. O 3 você já tem uma. Como que eu posso dizer? Você já tem uma amostra de pluralidade, mas ao mesmo tempo ele é entendido como uma espécie de unidade, como uma espécie de igualdade. Né? O Fóssil e o Gregório Nazianzeno vão utilizar as tríades para falar sobre a Trindade, também sobre algumas qualidades de Deus, né, que replicam ali o número de pessoas da Trindade. Né? Então, e assim, o 3 é uma coisa muito recorrente. Né? É um número muito bonito, uma quantidade muito bonita. Né? E recorrente, assim, o 3 em um contexto não significa a mesma coisa que o 3 em outro contexto. Trindade, por exemplo, no cristianismo, não é trindade, não é a trimurti do hinduísmo, sabe? São duas coisas totalmente diferentes, por mais que sejam três. Né? Sei lá, força, beleza e sabedoria, né? No caso do simbolismo maçônico, né? Não significa ali, sei lá, qualquer outra ocorrência do número 3 relacionada às mulheres, como por exemplo as três moires. Né? Não, o número 3 ele é bonito, entende? E é um número que vai se repetir e em cada contexto você tem que analisar. Agora, a mulher, ela pode significar beleza, ela pode significar prosperidade também, né? E poder. Geralmente, quando se tem filhos, né? Esses filhos são dados ali em casamento ou são tirados, né? Significa a perda de alguma coisa que se construiu, sabe? Jó, por exemplo, quando ele sofre, né? Ele perde seus filhos, depois ele recebe novos filhos de Deus, etc. Significa essa abundância. E quando você toma ali uma filha ou filhas são oferecidas para você, né, do qual uma você vai se casar e outras vão ser suas criadas, né, sinal que você está recebendo ali um dote, sinal que você está recebendo ali uma bênção, né, de uma determinada pessoa, tanto que esses casamentos são recompensas, tá? Demais é só isso. Enfim, ao anônimo que escreveu esse e-mail, obrigado. Muito bom esse e-mail. E acredito que nós já respondemos todos. E eu venho aqui fazer o convite novamente aos ouvintes para que enviem e-mails para o e-mail aí que vai estar na tela. Mas também na descrição eu vou colocar, inclusive, as fontes do que a gente citou, os artigos, e eventualmente também os vídeos que a gente citou aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui e enviem e-mails como esses para a gente poder fazer mais outros episódios como esse aqui. E muito obrigado. Até a próxima.